A aula de hoje é sobre o artigo 1804 do Código Civil. A nossa aula de hoje tem por objetivo explicar que o herdeiro pode aceitar ou pode recusar uma herança, pois ninguém é obrigado a ser herdeiro contra sua vontade. Como podemos verificar, o caput do artigo 1804 trata da aceitação da herança e o parágrafo único trata da renúncia da herança. O caput do artigo 1804 diz que aceita a herança, torna-se definitiva a sua transmissão ao herdeiro, desde a abertura da sucessão. E o parágrafo único diz: a transmissão tem-se por não verificada quando o herdeiro renuncia à herança. Nós já estudamos no artigo 1784 que a herança transmite-se por força de lei. Diz o artigo 1784, aberta a sucessão, a herança transmite-se desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários. Então, podemos ver, como já estudamos, que a sucessão será aberta imediatamente no momento da morte da pessoa. É no momento da morte que a herança da pessoa morta é transmitida aos herdeiros por força de lei, ou seja, os herdeiros já adquirem os direitos sucessórios no momento da morte da pessoa. Mas então, por que o artigo 1804 diz que a transmissão da herança ao herdeiro ocorre após a aceitação da herança? Você pode observar pela redação do artigo 1804 que ele diz que a aceitação da herança torna definitiva a transmissão da herança. Sendo assim, podemos verificar que a herança se transmite por força de lei no momento da morte da pessoa. Mas o herdeiro tem o direito de recusar a herança. Ninguém é obrigado a aceitar a herança, ninguém é obrigado a ser herdeiro contra a sua vontade. Por isso, o herdeiro pode recusar a herança. Então, se o herdeiro não recusar a herança, ou seja, se ele aceitar a herança será transmitida ao herdeiro e será contada da data da morte da pessoa. Mas se o herdeiro recusar a herança, aí não chegará a ocorrer a transmissão da herança, sendo que essa recusa terá efeito retroativo à morte do autor da herança, ou seja, é como se ele nunca tivesse sido herdeiro. E aí, lendo o artigo 1804, podemos ver que o herdeiro passa por uma fase de deliberação. Nessa fase de deliberação, o herdeiro pode aceitar a herança ou o herdeiro pode recusar a herança. E se o herdeiro aceitar a herança, a transmissão dos direitos hereditários que já tinham ocorrido com a morte da pessoa se torna definitiva. E se o herdeiro recusar a herança, não haverá transmissão dos direitos hereditários ao herdeiro, sendo que essa recusa terá efeito retroativo à data da abertura da sucessão, que é a data da morte da pessoa. Na verdade, podemos ver que o ato mais relevante é a renúncia, pois a herança já foi transmitida por força de lei aos herdeiros no momento da morte do autor da herança. Então, aceitar a herança é só confirmar o que a lei já determinou. Agora, recusar a herança quer dizer que o herdeiro não quer a herança que lhe foi transmitida por lei. E como ele não quer a herança, ele não quer ser herdeiro, somente cabe ao herdeiro renunciar à herança. A renúncia à herança deve ser feita no inventário, seja ele judicial ou extrajudicial. Acho que a gente nem precisava dizer aqui, mas é claro que a aceitação da herança somente pode ser feita após a morte do autor da herança, já que não existe herança de pessoa viva e uma pessoa só se torna herdeira após a morte de outra pessoa. Assim, podemos dizer que a pessoa não pode aceitar ou ela não pode renunciar a uma suposta futura herança. Então, vamos ver um exemplo de aceitação de herança e um exemplo de recusa de herança. Um exemplo de aceitação de herança. João faleceu no dia 10 de dezembro de 2022 e deixou seu único filho Pedro como herdeiro. No momento da morte de João, que foi no dia 10 de dezembro, ocorreu a transferência da herança de João para seu filho Pedro. No ano de 2023, Pedro abriu o inventário dos bens deixado por seu pai João, sendo que no inventário Pedro habilitou-se como herdeiro e assim, obviamente, confirmou a aceitação de herança de seu pai.
Como Pedro aceitou a herança, a transmissão da herança que já tinha ocorrido na morte de João por força de lei se tornará definitiva e todos os direitos sucessórios já adquiridos por Pedro na data do dia 10 de dezembro de 2022 se tornarão definitivos desde aquela data. Agora um exemplo de recusa de herança. João faleceu no dia 10 de dezembro de 2022 e deixou 2 filhos herdeiros, Pedro e Maria. No momento da morte de João, que foi dia 10 de dezembro, ocorreu a transmissão da herança de João para Pedro e Maria, que são seus 2 filhos. No ano de 2023 foi aberto o inventário de João, sendo que no inventário Pedro recusou expressamente a herança de seu pai. Como Pedro recusou a herança de João não será transmitida para Pedro, porque Pedro não quer ser herdeiro. É como se Pedro nunca tivesse sido herdeiro de João. Assim, a herança de João será transmitida apenas para Maria, já que Maria aceitou a herança e é a única herdeira agora de João. Então, como podemos verificar, o herdeiro pode aceitar ou recusar a herança. E nas próximas aulas estudaremos as formas de aceitação e recusa de herança. Vamos concluir a nossa aula de hoje. Nos termos do artigo 1804, aceita a herança, torna-se definitiva a sua transmissão ao herdeiro desde a abertura da sucessão. E nos termos do parágrafo único do artigo 1804, a transmissão tem-se por não verificada quando o herdeiro renuncia à herança. Se você gostou dessa aula, curta o nosso vídeo, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no canal Direito em Tela.